Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é Diego Muguei, mais um vídeo. E eu gostaria de falar com vocês um tema bastante importante, mais uma vez desmascarando as falácias esquerdistas, as mentiras que a esquerda conta. E dessa vez eu queria falar sobre um tema chamado ditadura militar. Muitas vezes os alunos e adolescentes aprendem através dos livros do MEC e de professores esquerdistas que o país, né, enfrentou de 64 a 85 uma ditadura militar. Então vamos rever um pouquinho esse período, o que aconteceu e vamos desmistificar esses fatos, tá? Vamos começar no início da década de 60, quando Jânio Quadros ainda era presidente. Jânio Quadros renunciou, dizendo que por forças ocultas, né, ele estava renunciando, mas o fato é que João Goulart, o Jango, que era o vice-presidente, assumiu então a cadeira de presidência da República. Quando o Jânio estava renunciando, né, o Jango estava em visita à China comunista. Então ele sai da China comunista e volta para o Brasil para assumir então a presidência da República, tá? Vale lembrar que João Goulart, né, o Jango, tinha fortes relações com a União Soviética, tinha fortes relações com a China, tinha fortes relações com a Coreia do Norte, com Cuba, ou seja, tinha um viés marxista, um viés comunista bem engajado ali nas suas veias, né, correndo nas suas veias. Pois bem, ele retorna para o Brasil, se torna presidente e a partir dali ele começa a adotar uma série de medidas e posturas que levam a crer que ele estava querendo, na verdade, implantar uma ditadura de esquerda no país, uma ditadura do proletariado. Que medidas foram essas? Ele começou a estatizar refinarias privadas, foram 5 refinarias particulares estatizadas, todas as propriedades que se situavam nas margens de rodovias, ferrovias e açudes foram também desapropriadas, né, e passaram para o poder do Estado. Ele incentivou a greve de cabos e sargentos, quando a gente sabe que nas Forças Armadas não existe greve, isso é considerado como motim. Então ele ali, na verdade, estava indo totalmente contra, não é, o regulamento das Forças Armadas, criando um grande mal-estar entre a cúpula, não é, das forças militares. E entre uma série de outras medidas, o país vivia em greves de outras e várias categorias, o país estava totalmente paralisado, a economia completamente paralisada, então o povo, em sua esmagadora maioria, né, foi para a rua pedindo a intervenção militar, pedindo que os militares fizessem alguma coisa. As igrejas apoiaram, não é, o regime militar, a mídia em sua maioria, em sua totalidade, também estava favorável a uma contra-revolução, não é, para evitar um golpe de esquerda, para evitar com que o Jango conseguisse, né, junto ali com a sua equipe treinada nesses países comunistas, implantassem uma ditadura de esquerda, uma ditadura sanguinária. A gente sabe que as ditaduras de esquerda no mundo mataram milhões e milhões de pessoas. Na União Soviética, por exemplo, foram 60 milhões de mortes. Na China, mais de 70 milhões de mortes, né? Na Ucrânia também foram 3 milhões de mortes. Então a gente passa a ver que as ditaduras de esquerda, elas são altamente sanguinárias. Em Cuba foram mais de 120 mil mortes, não é? E o nazismo, que a gente pode considerar também sendo de esquerda, porque o nazismo ele não pode ser enquadrado na direita, uma vez que a direita defende o livre mercado, uma vez que a direita defende o capitalismo livre, não é? O nazismo ele era completamente contra o capitalismo. Então, nesse sentido, o nazismo ele era um regime de esquerda. Então, com mais as mortes do nazismo, né, aproximadamente 15 milhões, você vê o saldo de mortes que os regimes de esquerda deram no mundo. Mas o fato é que aqui no Brasil isso não aconteceu. Aqui no Brasil, na realidade, não aconteceu uma ditadura, tá? Isso nunca aconteceu aqui. O que houve é que um general chamado Mourão Filho, que era o general de Juiz de Fora, ele resolveu marchar por sua tropa, por sua única decisão. O exército não estava totalmente engajado em fazer uma contra-revolução para evitar o golpe da esquerda. Eles não estavam unidos nesse sentido. Foi um ato isolado de um general, né, Olímpio Mourão Filho, Juiz de Fora, que reuniu suas tropas
em direção ao Rio de Janeiro para destituir o Jango do poder. Ele destituiu o Jango do poder, o Jango fugiu para o Rio Grande do Sul, onde o governador era o Brizola, cunhado de Jango, né? Brizola queria, na verdade, lutar, né, uma vez que as Forças Armadas do Sul estavam ao lado do Brizola, então ele queria criar ali uma guerra civil para evitar a destituição do Jango e fazer com que o Jango permanecesse no poder. O Jango preferiu não criar uma guerra civil no Brasil e fugiu para o Uruguai. Quando ele foge para o Uruguai, o deputado, né, que era o presidente da Câmara no Congresso Nacional, o deputado Ranieri Mazzilli, decreta então a vacância do cargo de presidência da República, assume interinamente e convoca novas eleições, ok? Ele convoca novas eleições. Nessas eleições, Castelo Branco concorre, tá, com mais 2 pessoas, e Castelo Branco vence essas eleições com mais de 340 votos dos parlamentares. Vale lembrar que naquela época a eleição era indireta, ou seja, o povo votava nos deputados, o povo votava nos senadores e, por sua vez, os deputados e senadores que escolhiam o presidente da República, e dessa forma Castelo Branco foi eleito democraticamente dentro do Congresso Nacional. Eu pergunto em qual país no mundo um ditador é eleito democraticamente, né, dentro do Congresso Nacional, uma vez que os parlamentares que ali escolheram eram representantes do povo. Então essa é a primeira indagação para provar que não existiu uma ditadura aqui no país. Uma outra questão também é que nenhum dos presidentes militares, nenhum deles retiraram a posse de arma dos cidadãos. Qualquer ditador, em qualquer lugar do mundo, a primeira coisa que eles fazem é proibir a posse de arma do cidadão, porque eles têm medo de que os cidadãos armados possam tirar, né, o ditador do poder. Em nenhum momento os presidentes militares no Brasil fizeram isso, muito pelo contrário, você poderia ir numa loja como uma Mesbla, uma loja simples, e com a sua identidade, sem antecedentes criminais, comprar a sua arma de fogo, e o índice de criminalidade no Brasil era infinitamente menor do que é hoje. Hoje bateram um recorde de 64 mil assassinatos por ano, não é, depois que aconteceu aí o fim do armamento, né, da venda das armas, do direito à posse legal de armas, não é? Mas o fato é que todos os presidentes militares passaram por essas eleições via parlamento, né? Os 5 presidentes passaram por essas eleições, todos eles foram eleitos democraticamente via Congresso Nacional, então não faz nenhum cabimento você falar que é uma ditadura. É claro que houve alguns excessos, mas excessos que foram que ocorreram por motivos sólidos, uma vez que aqui estavam guerrilheiros treinados em Cuba, treinados na União Soviética, inclusive financiados por esses países para implantar o terror no país, para querer implantar a ditadura da esquerda, a ditadura do proletariado. Então eles assaltavam bancos, eles sequestravam embaixadores, eles explodiram o aeroporto de Guararapes no Recife, né? Eles fizeram uma série de atrocidades, foram para a guerrilha do Araguaia, armado até os dentes, para guerrear contra os militares brasileiros, né? Então era uma época polarizada, de Guerra Fria. Você tinha a União Soviética de um lado, os Estados Unidos de outro. Era uma época de guerra, e os militares brasileiros conseguiram impedir, né, que uma ditadura de esquerda acontecesse no país. Então vamos lembrar de uma coisa: não teve ditadura, não teve golpe. O que aconteceu foi uma contra-revolução. Nós impedimos um golpe da esquerda de implantar uma ditadura do proletariado, uma ditadura comunista no país. Os militares impediram isso. E com os militares no poder, o Brasil crescia 10% ao ano. Foi o período de milagre econômico. Os militares pegaram o Brasil em 64 na 49ª economia do mundo, deixaram o país em 85 na 9ª economia do mundo, né? A 8ª, na verdade, na 8ª economia do mundo. Então da 49ª eles foram para a 8ª economia do mundo, fizeram um excelente trabalho, né? Criaram várias coisas, foram mais de 16 usinas hidrelétricas construídas, incluindo a de Itaipu, a maior usina hidrelétrica do mundo. Se hoje você tem luz em casa, é graças aos militares. Foram 400 mil quilômetros de estradas rasgando esse país, Ponte Rio-Niterói, fizeram a Embraer, Zona Franca de Manaus, a Embrapa, né? Criaram um Banco Central que até então não tinha.
criaram o Inmetro, criaram também a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o projeto Mobral de alfabetização aí de milhões e milhões de brasileiros, né? Então várias coisas boas aconteceram durante o período militar, né? Um boom econômico muito grande, fazendo com que muitas pessoas pudessem sair da pobreza. É claro que aconteceu um endividamento interno, né? A dívida interna ela cresceu um pouco, mas aconteceu por causa de dois choques do petróleo, né, mundiais, que fizeram com que realmente o país enfrentasse uma crise mundial, mas você tinha a explicação do endividamento, não é? O endividamento cresceu por causa das duas crises e porque o país investiu muito em infraestrutura. Hoje você tem uma dívida interna impagável, não é? Uma dívida interna batendo aí 3 trilhões, e você não sabe para onde foi utilizado esse recurso, porque depois que os militares saíram do poder, qual foi a grande obra realizada? Não é? Qual foi a grande obra realizada no Brasil depois da saída dos militares? Nós não tivemos. Então aonde foi parar esse dinheiro todo? O Brasil paga de juros sobre a dívida interna 100 bilhões por ano, pessoal. 100 bilhões por ano. O Plano Marshall, que reconstruiu a Europa, custou isso. 100 bilhões. Então a gente paga um Plano Marshall por ano de juros da dívida interna. Então é esse que é o descalabro do governo do PT. Né? Se fala tanto em excessos, em torturas no regime militar, mas na própria comissão da verdade do PT, que para mim era a comissão da mentira, porque não teve o contraponto de um militar lá para se defender, apenas os ditos torturados, lá eles viram que o saldo de total de mortos e sumidos batia 400 pessoas, diferente dos regimes cubanos e outros regimes espalhados aí pelo mundo de esquerda, que eram milhões e milhões de pessoas, né? Então foram pagas indenizações milionárias para essas pessoas que se diziam torturadas, mas que não tinham nenhuma cicatriz no corpo, nenhuma marca no corpo para comprovar que de fato foram torturadas. Então esse é o que de fato aconteceu no Brasil. Isso não está escrito nos livros do MEC, mas eu faço questão de contar essa história aqui para vocês, ok? 12 minutos de vídeo, já tem muito tempo. Na próxima eu entro, né, explicando mais um pouquinho sobre essas questões. Tá bom, pessoal? Forte abraço aí e até a próxima. Fui!